Meus manos, eh, Lula esteve em Angola. Há quanto tempo se esperava esta visita de Lula? Quero começar com Leonardo. Leonardo, há quanto tempo Angola esperava uma ocasião, desde que Lula foi novamente eleito presidente pela terceira vez? Quanto é que Angola esperava e qual era a expectativa de Angola para esta visita de Lula? Ok, mais uma vez saudações e obrigado mais uma vez pelo convite aqui do programa Bem-Aja. Agora, antes de tudo é fundamental referirmos aqui que Angola e o Brasil possuem uma relação bilateral muito forte, ok? Após a nossa independência em 75, 5 anos depois, especificamente no dia 11 de junho de 1980, Angola estabeleceu laços fortes com o Brasil. Agora, mais recentemente, esse tipo de visita já se esperava já há um bom tempo, logo após a tomada de posse, mais uma vez, como do presidente Lula da Silva. Naquele mesmo momento se estabeleceu já mecanismos de possíveis encontros com o nosso presidente João Lourenço, assim como também o próprio presidente Lula já manifestou esta vontade de convidar o presidente João Lourenço de ir posteriormente no Brasil. Então, como ponto introdutivo, foi um encontro muito importante, não somente para Angola, mas também para o Brasil. E aos poucos nós estamos verificando uma certa extensão nos acordos bilaterais entre Angola e o Brasil. Então foi um encontro positivo, se esperava já esse encontro já faz um bom tempo. Então, tanto o Brasil e Angola estão de parabéns. Ok, obrigado, obrigado. Francisco Tenório, sendo tu brasileiro, já vivido em Angola, depois da eleição de Lula e das experiências tidas com Bolsonaro, que expectativa os brasileiros tinham deste reencontro do povo brasileiro e o povo angolano, através dos seus presidentes? Qual é a opinião pública? O que é que a opinião pública aí diz? A classe intelectual, visto que também és professor, és docente, o que é que a classe intelectual brasileira diz sobre esta passagem de Lula em Angola? Álvaro, primeiro eu não podia deixar de mencionar aqui, é com muita alegria que nós vemos esse retorno de Lula a Angola, tá? E eu vejo hoje uma possibilidade de nós retomarmos uma política que já houve no primeiro governo do partido do presidente Lula, nos 3 primeiros governos do partido do presidente, que não foi só dele, mas também de Dilma Rousseff, de nós retomarmos um relacionamento com Angola de igual para igual, tá? E por que eu falo isso? Eu, inclusive, abri aqui uma reportagem que foi publicada hoje no Brasil, a partir de uma declaração que o Lula deu hoje, já em São Tomé e Príncipe, criticando o que nós chamamos de neocolonialismo e também o protecionismo verde que impede o desenvolvimento de nações que ainda são mais pobres. Tá? E eu olho com muita satisfação no sentido de que o governo de esquerda no Brasil ele tem uma característica diferente no trato com as nações africanas. Nós não tratamos com quando em governos de esquerda, da mesma forma que antigamente os Estados Unidos tratavam a América Latina, numa posição de superioridade para dominar, para fazer o que nós chamamos de neocolonialismo, mas sim de igual para igual. Nós conseguimos hoje tratar com Angola como nações irmãs. Antes, infelizmente, a nossa relação ela estava muito focada no ganho de capital, ou seja, empresas brasileiras, assim como no passado as grandes corporações americanas inundaram a América Latina, empresas brasileiras como a Odebrecht e tantas outras que iam para Angola apenas para expandir mercado. Viam
a venda de bens e serviços em Angola apenas como um negócio, mas não enxergavam o povo angolano como um povo irmão. E eu comento isso porque eu lembro ainda do final dos anos 90, da minha época, que nós tínhamos um governo centro-direita no Brasil, uma multinacional poderosíssima, que é a Odebrecht, investindo em Angola. Mas eram investimentos que não chegavam de fato às províncias do interior. Eram investimentos que construíram infraestruturas maravilhosas, mas para uma classe média, uma elite, no Luanda Sul, em algumas outras, no Mossulo, em outras regiões da Grande Luanda, focadas na elite. O povo ficava de fora. Tá? Nós tínhamos médicos brasileiros indo em Angola, mas abrindo suas clínicas para atender a nata da sociedade angolana. Com o primeiro governo Lula, nós tivemos a exportação também e o intercâmbio de projetos sociais. Os nossos programas de universalização do acesso ao ensino superior alcançaram nossos irmãos africanos em projetos de intercâmbio. E aí nós saímos daquela ideia de troca de bens e serviços por dinheiro, ou no caso angolano pelo petróleo ou pelas pedras preciosas, para se tornar na troca de ideias e de conhecimento para que os dois lados saiam ganhando. Eu acredito que é um passo muito importante e eu só tenho uma crítica a essa visita do Lula, que ele falou que estuda abrir a parte da embaixada um consulado brasileiro em Luanda, porque a comunidade brasileira lá é muito grande hoje. Eu acho que não deveria abrir consulado, que é um custo desnecessário. A embaixada já tem um setor consular, deve apenas fortalecer um pouco esse setor para atender a comunidade brasileira, e ao invés de ampliar a questão do consulado brasileiro em Luanda para gerar mais custo, eu acredito, nós temos que eliminar as barreiras de visto e fronteira. Somos povos irmãos e a livre circulação entre os nossos povos é muito importante para estreitarmos nossos laços. É um absurdo, eu repito, ainda termos a necessidade de visto para ir do Brasil para Angola ou para Moçambique ou para entre qualquer país de língua portuguesa. A minha pergunta para o mais velho Esteves é a seguinte: quanto importante ou quanto importantes são estas relações bilaterais entre o Brasil e Angola? Tu, enquanto angolano, embora residente na diáspora já há 30 anos, como é que tu vês isto? Qual é a importância desse novo reacender das relações bilaterais do Brasil e Angola? Ou melhor, o reforço, porque as relações sempre existiram, mas agora esta parece-nos que é um reforço. Tu, enquanto angolano, como é que tu vês isto? Mais velho Esteves. Bom, eu volto a saudar a plateia, ao brasileiro e o meu irmão que está aí, o PHT. Bom, eu vou dizer o seguinte, isto é que acabou de falar, não foi o Leonardo, não, foi o Francisco. Quer dizer, a nossa relação deveria ser humana. Eu sou humanista. Deveria ser humana, não por papéis. Porque eu vivo na França, os canadenses ou, digamos, americanos vêm em França sem visto. Só passaporte, pronto. Porque nós, da mesma língua, o Brasil ou Cabo Verde, não se pode transitar só com o passaporte, é preciso visto. Bom, o seguinte, é uma relação muito importante, porque a nossa relação não é de 1900 não sei o quê. A partir do Paulo Dias de Novaes, o que fez a Fortaleza de São Miguel, já ele é quem construiu Luanda. Quer dizer, se há uma Luanda, há um Brasil lá dentro também.
Se há um Brasil, há o angolano lá dentro. Por exemplo, estás a ver o samba. É a nossa história, samba. Angola aquilo acho que é samba. Os quilombolas é a nossa língua que está lá. Quer dizer, é uma parte de nós. O presidente Lula foi claro que o Brasil tem uma parte de Angola. Portanto, é uma relação de, como acabou de falar o Francisco, de homens por homens. Quer dizer, é muito riquíssima, é muito importante. Porque o Brasil tem um pé muito longo, muito grande. E pode alavancar Angola a qualquer minuto. Ok. Era isto que eu vejo.